Paz do Senhor para você. Hoje eu venho trazer um testemunho impressionante do impossível. Minha convidada que vai estar compartilhando sua história pra gente é pastora Ana Michele e ela vai estar contando como foi curada do HIV. Se você é novo por aqui, inscreva-se neste canal. E se este vídeo edificar a sua fé, deixe seu like e também o seu comentário. Compartilhe também este testemunho para que outras vidas possam ser alcançadas. Se você quer contar o seu testemunho aqui no canal, acesse o link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu sou Karen e este é o Pó Depoimentos Podcast. Meu nome é Ana Michele, eu faço parte da comunidade evangélica Amigo de Jesus. A gente se encontra aqui no Rio de Janeiro, no estado de Rio de Janeiro. Eu já congrego aqui, tem 13 anos e eu tenho 10 anos de ministra, né? Ministrando aqui na comunidade, ajudando através desse chamado aí. E hoje eu estou aqui para poder contar um pouquinho do meu testemunho. Eu acho que de todos, esse é o mais impactante. A cura do HIV, para mim, eu acho que para todo mundo, é uma coisa que todo mundo acha que é impossível. Na verdade, não existe cura, humanamente falando. Não. A gente tem aí uma história de quase 40 anos, desde a primeira transmissão, creio eu. E ninguém até hoje foi curado pela medicina. Não que eles aceitam. Não que venha com o relato deles mesmo falando. Queria que a senhora falasse como foi assim o princípio da sua caminhada, antes desse acontecimento na sua vida, que eu sei que deve ter assustado muito a senhora. Vou começar então lá do iniciozinho, né? Da onde a gente fala aqui, da onde é a origem, né? Que é do nosso pai, nossa mãe. Então a minha mãe, com as limitações dela, meu pai com as limitações dele, me deixaram então com a minha avó, né? Não deu certo o relacionamento, onde tinha muita briga, né? Histórico pro lado do meu pai, histórico de vícios. Meu pai era viciado em jogos também. Enfim, mas nessa época, Karen, aí, eu não era eu não fui uma menina que eu tive um encontro com Deus. Eu não tive eu não fui criada. A minha avó, ela me deu uma educação, ela me criou dentro de coisas, o que é certo e o que é errado. Mas teve um momento na vida da minha avó que meu avô saiu de casa depois de 42 anos de casada, tá? Ela sofreu muito e aí ela queria escutar. Às vezes, quando a pessoa ela se perde um pouco, aí ela quer escutar, né? De alguma forma, alguma coisa para poder acalentar. E a minha avó, uma vez ela foi num centro de espírita, e aí a pessoa que fica, eu não lembro direito, eu sei que, eu acho que era o dono do terreiro, né? Esse senhor, ele se encontra, então, com a minha avó, e ele fala para minha avó que queria conversar comigo. A minha avó ficou muito assustada, eu moça, né? Mocinha, ingênua, sem saber, sem conhecer, sabe? Sem conhecer nada do mundo. Aí ele então fala que ele queria conversar comigo, e ele entra para uma sala, ele conversa comigo, e ele fala para mim, porque nessa época aí, eu já havia conhecido meu marido. E aí, o que acontece? Esse senhor falou para minha avó, falou para mim, que minha avó ficou super com medo, amedrontada, falou para mim que esse relacionamento não era para poder ser, que eu deveria de largar ele. Falou, você não tem que ficar com ele, você não vai ter futuro nesse relacionamento, você larga ele. Só que eu tava começando a me apaixonar. E ele conversou com você normal ou incorporou para poder falar? Não, incorporado. Só que na época eu não entendia nada, não sabia o que era. E aí a minha avó chegou em casa, me viu desesperada. Aí você adivinha o que minha avó falou para mim? A minha avó falou para mim que não era para poder eu acreditar em nada do que ele estava me falando, que tudo aquilo ali era mentira. Uai, e o que ela foi fazer lá? Se ela não cria, por que ela... Mas foi essa a minha indagação para ela. Aí eu falei,
Como assim? Como é que você me leva num lugar que nem você mesma acredita? Aí ela falou, você não acredita nisso e você vai viver a sua vida. Mas, enfim, aí, o que acontece nesse tempo? Nesse tempo, então, eu começo a me apaixonar por ele, pelo meu marido, mas a gente não tem ainda nada sério, tá? Nada sério. E aí eu começo a descobrir, então, esse lado de ser correspondida, de ser correspondida e saber ou achar que eu poderia, então, de alguma forma ser feliz. Porque até então, por causa da rejeição do meu pai e da minha mãe, eu queria de alguma forma me sentir aceita, eu queria de alguma forma me sentir importante, eu queria de alguma forma sentir que alguma coisa na minha vida podia funcionar. Eu comecei, então, a procurar aplacar um pouquinho isso dentro de, vamos dizer assim, de relacionamentos que iam me proporcionar algo que eu era boa. E no que eu era boa? Eu poderia ser boa no sexo. A minha primeira vez, então, eu tenho com o meu marido, mas eu não tinha nada com ele sério. Entendeu? Então, acontece o que deveria de acontecer dentro de um casamento, acontece fora de um casamento. Interessante, cara, que eu não fui presa como... Eu fui ser presa depois que eu me relacionei a primeira vez fora do casamento. Eu tinha tudo para poder dar certo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me desvincular das práticas errantes, das coisas levianas. E nisso que eu me caso, eu não consigo manter o casamento. Eu não respeitava, eu fazia questão de ficar enganando, de trazer coisas erradas. Eu tinha um primo que ele falava para mim, todas as vezes que ele encontrava comigo, ele falava que existia um Deus que cura, que salva e que liberta. E aí ele fez um convite. Esse foi o primeiro contato que eu tive à igreja, através desse meu primo, no batismo dele. Aí eu fui nesse batismo dele, foi uma cerimônia tão bonita. Foi a primeira vez que eu entrei, que eu vi, que eu não imaginava o que era aquilo, mas eu fui, porque por essa curiosidade para poder conhecer. Mas aquela palavra que ele me falou, ela ficou dentro de mim. Só que quando eu descubro que eu estava grávida, eu não pensei que ia ser tão rápido, que eu ia engravidar muito rápido. Eu engravidei muito rápido, porém eu não descobri tão rápido. Eu descobri depois de 2 meses de gravidez. Quando eu fui para fazer o exame, deu positivo. Saí de lá, vim adiante para casa para contar a novidade. E aí, na mesma semana, tipo assim, eu vou dar um exemplo, eu não sei se foi exatamente isso, eu tô dando um exemplo. Tipo, eu fiz o exame na segunda e, tipo, na quinta-feira da mesma semana, eles me ligaram no posto. Porque quando eu fiz, conforme eu fiz o exame de urina, que positivou a gravidez, eles pegam todos os seus documentos para você já começar a fazer o pré-natal. Eles vão fazer toda a bateria de exame que foi feito também para poder ver se eu tinha anemia. Então, eu descobri com 2 meses a gravidez, e na semana que eu descubro a gravidez, eles ligam lá para casa e mandam ir no posto. Quando eu fui lá no posto, eu já sabia que eu estava grávida, eu tinha que voltar lá no posto, porque me ligaram e falaram: a senhora não pode deixar de vir aqui sozinha. A senhora tem que vir com alguém. Aí no dia seguinte eu fui de manhã, cedo já, fui, e quem comigo? Ué, meu marido. Claro. Então a gente chega, e a gente chega na sala,
E a gente senta e ali, então, é abordado o assunto de que tinha feito os meus exames e um dos meus exames, de muita relevância, muito importante, tinha dado, então, uma reação. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas que exame? Que reação? Vocês podem falar, ser mais específico? Aí ela foi e falou, não, é porque o seu exame de deu positivo. E a senhora vai precisar fazer um acompanhamento todo mês, como uma pessoa. Aí ali acabou. Eu saí daquele lugar e eu não sabia. Eu não sabia mais o que ia ser da minha vida. E aí, lembra do primo? Foi aí que veio a palavra. Foi nesse momento aí que veio essa esperança para mim. Foi aonde Jesus me lembrou, o Espírito Santo de Deus me lembrou o que ele já tinha falado para mim. Que tinha um Deus que curava e que libertava e que salvava. E quando veio essas palavras, eu estava tão, nesse momento, tão desesperada, tão sem direção, que eu comecei a falar assim, para mim mesma, então, se existe, se isso é real, eu vou só para casa, eu vou só dormir. Aí Jesus me lembrou da palavra, eu fui dormir com aquela palavra dentro de mim. Aí quando eu acordei, eu falei assim, eu falei para ele, o meu marido, eu falei assim, olha só, eu sei que agora a gente não está entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, para mim a minha vontade de me matar. Eu tenho vontade de me matar, não estou entendendo nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu lembrei de uma coisa, eu lembrei de umas palavras que meu primo me falou, e eu vou começar a ir para a igreja. Eu vou para a igreja, por quê? Falei para ele. Porque se eu já estou nisso aqui, nesse processo tudo que eu estou, já vou. Então não tem mais nada a perder, então eu vou para a igreja. Porque pelo menos na igreja, meu primo falou que Deus ia bem dar um jeito na minha situação. Então eu vou na igreja, eu não tenho nada para perder. Se cura, então eu vou lá. Eu vou lá porque ele vai me curar. Eu vou lá. Porque se eu não for lá, se eu não fizer nada, eu vou morrer mesmo, certo? Então eu vou lá. Sim. Eu fui. Quando eu saí do postinho, já saí sabendo. Fui para casa, lembrei da palavra. Lembrei da palavra, fui para a igreja. Os primeiros cultos na igreja, consegui de boa. Mas depois eu já comecei a cair endemoniada da igreja. Quando eu lembro desse momento aí da minha vida, eu fico pensando, eu não tive muitos apoios de pessoas, né, na minha caminhada. Assim, eu não tive muita orientação, não. É porque geralmente você pensa, né? Vai para a igreja, você vai ser assessorada, né? Sim. Era para ser assim. No meu caso, não foi, não. Quando eu manifestava lá nos cultos, que geralmente, né, tem aqueles momentos, em nome de Jesus sai, tudo. Aí tem alguns que ainda ficam perguntando, tudo. Tinha algumas vezes que o pastor ainda falava. E aí eu lembro bem que o diabo sempre falava mesmo, que eu não era, que ele não queria que eu fosse feliz. Você fica meio num estágio meio de transe. Entre tá aqui e não tá. Mas você consegue, em algumas partes, você consegue se lembrar. Mas você parece que você perde o sentido do seu corpo. Eu imaginava que a pessoa perder completamente a consciência e... Porque tem pessoas que você vê que quando volta, assim, né, meio que sem entender o que está acontecendo, às vezes está no chão, às vezes está rodando. Então, quando você perde o domínio, é onde você não lembra. Mas depois, quando você retorna, você dá uma lembrada. Eu não ficava totalmente sem consciência, não. No meu caso, não. Mas eu sabia o que estava acontecendo. E eu fazia muita oração. Às madrugadas, eu orava muito, eu e minha avó. Minha avó era minha parceirona de oração.
Hoje minha avó já está com o Senhor, sabe? Hoje ela já está com o Senhor mesmo. Uma experiência também, uma das experiências lindas. Quando o Senhor levou minha avó, eu vi os anjos vindo buscar minha avó. Foi algo também do céu para mim. E o Senhor já tinha falado comigo já em casa, antes de eu sair, que era para mim poder ir, que ele ia recolher ela. Mas ele recolheu ela perto de mim. Eles me jogaram para o Instituto Oswaldo Cruz, que é um instituto de referência. É o mesmo que faz as vacinas. Ele é muito conhecido, muito falado. Eles me jogaram para lá. E não só esse lugar, eu fui nos outros fazerem exames também. Eu tinha, todo mês, eu tinha reuniões com eles para poder pegar o coquetel e para poder passar pelo corpo de psicólogos, né? E também com os acadêmicos. E eu falava para eles que não. Que eu não ia fazer. Que eu não ia fazer. A senhora se recusou a fazer o tratamento? Mas eu pegava os coquetéis. Eu chegava em casa, jogava tudinho no vaso e dava descarga. Depois eu vou estar passando o seu exame para comprovar de fato que a senhora contraiu e que depois foi curada. Que as pessoas gostam de ver, né? Ver para crer. Sim. E mesmo assim ainda tem uma turma que duvida. Então vamos lá. Já que a gente está falando nessa parte da cura, vamos entrar. Como foi que a senhora obteve a sua cura? Aí eu não tomava os coquetéis, como eu tô te falando. Ó, tô falando aqui, volto a falar que eu gosto sempre de dar um recadinho. Não necessariamente para você ser curado, você precisa fazer isso. Tá? Deus, ele vai agir na sua vida, independente de remédio ou não. Às vezes, você precisa do remédio. E tudo bem você tomar um remédio. Por que eu tô falando isso? Porque senão daqui a pouco eu vou falar aquela pastora maluca falou que era para mim parar de tomar. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que eu não tomei, tá? Fui eu e o Senhor. O Senhor agiu da minha vida, fez da minha vida, mas eu que fiz essa escolha. Quando eu fiz 6 meses de gravidez, eu me batizei na Paz e Vida. Nas águas. Passei nas águas. Isso passando por esses processos e passando pelos médicos junto. E aí, nesse momento aí, eu com 6 meses, eu já estava já abusada na fé. Eu entrava lá naquela sala lá deles lá, todo mundo de branquinho assim, e eu falava para eles assim, olha, espera que eu vou voltar aqui. Eu ainda vou voltar aqui. Vocês me esperam que eu vou voltar? Vou voltar com o meu negativo e depois ainda vou vir trazer meu filho, como vocês conhecerem. E com 8 meses e meio, eu recebi a minha cura. 8 meses e meio. Perto de ter o Luiz Henrique. Uma coisa também que as pessoas me perguntam, né? E o marido? E o filho? Né? Falam, e o marido? E o filho? É porque nessa época, eles me explicavam o quê? O transmissor e o receptor, né? No caso. Então, foi isso, eu tinha até esquecido de perguntar aqui. A senhora não transmitiu para o seu esposo? Não. Quando eles vêm, eles falam com você, com a gente, que tá lá tentando entender o universo, o que tá acontecendo, eles falam, por que pode ser que não tenha acontecido? É porque tem 2 tipos. Tem o que você pega e que você consegue transmitir. Tem o que você pega e que você não transmite. Fica só para você. Na lógica, é isso. E na lógica, eu peguei o que eu ficava só para mim. Eu não passei. Nem pro marido, nem pro filho. Não poderia dar de mamar. Não poderia ter contato com o meu sangue. Teria que dar. Não poderia ter parto normal também, não. Eu só pude ter o parto normal porque deu negativo. Não pode dar de mamar e a criança tem que tomar um xarope, um remédio, quando assim que nasce. Aí, conclusão da história, para voltar nessa parte. Eu comecei a orar e falar pro Senhor. Jesus, Senhor, olha só. Eu não aceito
ter que tomar remédio para secar meu leite. Eu não aceito não ter parto normal. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a índole do meu coração. A tua palavra fala, aí eu comecei a falar com o Senhor na palavra, porque eu já era um pouco mais conhecedora daquilo que eu estava aprendendo, então eu ia utilizar. Aí eu falava assim, a sua palavra fala que o Senhor lança no mar do esquecimento, o tempo da ignorância. Então, aquilo que eu fazia lá, eu não tinha conhecimento. Então, por eu não ter conhecimento e tô botando as minhas causas perante o Senhor, julga elas, Senhor. Julga elas, mas eu não quero que o meu filho venha passar por nada por causa de mim, por causa do meu tempo da ignorância. Aí Jesus pega e me cura antes de eu ter o meu filho. 8 meses e meio, pertinho de ter. Pude ter normal, pude dar de mamar, não tomou remédio, mas não foi, não, no dia não foi fácil, eu fiquei com medo dele dar remédio para secar meu leite. Eu fiquei com medo, porque mesmo eu não estando mais positivo, eles me fizeram todos os trâmites como se fosse uma. Eu fui ter neném no hospital de positivo, no Grafegrini, lá na Tijuca. E nesse tempo a senhora ainda não era do ministério, né? Ainda era membro da Paz e Vida. Como foi que a senhora migrou, recebeu algum convite para ir para outro ministério? Como foi? Aí eu fui, quando eu fui para Paz e Vida, né? Aí eu tive Luiz, houve-se então um período de separação. Nós nos separamos e eu já com o Luiz, tá? Luiz, já furada. Mas aí a gente tem que entender, se a gente planta um momento na nossa vida chuchu, a gente não vai plantar o chuchu e depois vai colher a batata. E chegou um momento em que eu tive que passar, né? Eu fiquei 8 meses separada. Foi o momento da minha vida mais difícil que eu já tive. Acho que eu não pesei como eu pesava. Eu fui, na minha separação, eu pesei 45 quilos. Nessa época, foi a época que eu mais sofri. Por quê? Porque aí eu falo pra você, né? Faz. Chega uma hora que não vai pensar que vai vir. Mas foi um tratar de Deus com os dois. Um tratar de Deus com os dois. Ele ficou 8 meses, eu emagreci bruscamente. E quando eu comecei a entender de novo e a me atentar, Jesus já tratou comigo, já falou para mim que era para mim fechar as portas e que era para mim poder pedir perdão para o meu marido, para me confessar para fechar as portas no mundo espiritual. Falava para Deus que eu não ia confessar, e se eu confessasse, se eu trouxesse as verdades, que eu nunca mais ia ver meu marido, que ele nunca mais ia olhar para minha cara, mas que tudo bem, que eu ia mais uma vez na minha vida fazer aquilo que era certo, que era obedecer. E isso daí eu já sabia, eu já tinha experimentado o que era obedecer e ter as bênçãos decorrentes da obediência. E aí eu fui até meu marido, falei, confessei, conversei, e quando isso aconteceu, o meu Senhor falou para mim que ele ia me trazer o meu marido em uma semana. E aí foi quando ele falou assim, para encerrar com esse ciclo na sua vida, você precisa fechar essas portas espirituais, confessando os seus pecados. Tiago 5:16, confessai os vossos pecados uns aos outros, porque tem gente que diz assim, confessa para Deus, nada fica encoberto aos olhos de Deus. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. E ele falou que ele iria fazer, e que se eu fizesse, ele iria me dar. Ele iria trazer o Charles de volta. E aí foi assim mesmo que aconteceu. Eu fui, falei, confessei com medo. Eu comecei a trabalhar, meu marido não era convertido. Através de alguns testemunhos que eu fui dando, de mudança de caráter, eu fui movendo o sobrenatural, fui movendo o mundo espiritual ao meu favor.
Ele foi vendo isso, ele foi querendo conhecer isso de perto. O Charles foi se firmando, se batizou, começou a ir, né? Começamos a nos firmar. Então eu fico grávida da segunda neném. A Ana, ela teve um aninho para 2 anos de idade, ela teve uma doença autoimune. Eles falam que era púrpura negra. A minha filha ficou 16 dias internada no hospital. Nesse momento aí, nesse período aí, foi o período que o Senhor mais falou com o meu marido. Foi onde Deus ele entrou nas partes que o meu marido mais e quebrou ele. Ó, só para você ter uma ideia. Nesse ano que a minha filha foi para o hospital, a gente passou o ano novo dentro do hospital. Só que no Natal, o meu apartamento pegou fogo. Tentou fogos de artifício dentro do meu apartamento. Eu perdi tudo. O que o fogo não pegou, a água tomou, perdi tudo. Mas aí também foi um maior mover de Deus. Um maior mover de Deus. Deus enviou tanta coisa para mim. Depois desse choque todo, meu marido, ele foi consagrado para pastorear. Hoje congregamos juntos, pastoreamos juntos. Ou seja, a minha vida, sabe, ela é respaldada na palavra de Deus. Honra e glória do Senhor, não falo nada disso para me glorificar, não é isso. Mas quando eu prego o evangelho e falo das maravilhas que Jesus fez na minha vida, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque Cristo ainda faz milagre. Tenho também um relato que houve, esse foi há 3 anos atrás. O meu filho foi atropelado. Aqui perto de casa, tem um lugar que tem um pagode. E aí a moça saiu, a senhora saiu, uma mulher, saiu muito embriagada desse lugar. E ela pegou, não sei se você já ouviu falar, BRT. BRT é um ônibus, tem uma linha exclusiva. Tem uma linha exclusiva numa via expressa daqui. E aí, essa linha que ela pegou a linha do BRT contramão, e o meu filho estava atravessando na hora para os amigos, para ir para o outro lado da rua. Quando ela pegou contramão, eles não viram, ela pegou ele de lado, jogou ele. Cara, meu filho não quebrou nada. Claro, foi inchado, ralou e tudo, né? Mas ele não quebrou nada. Aí uma ótima dica para o pai e para a mãe, de filhos crentes. Seus filhos precisam ter experiências com Deus. Não freie isso. Deixe seus filhos passarem pelas experiências. As escolhas deles vão ditar onde que eles vão chegar com Deus. Não é você. Se ficar todas as vezes você escolhendo, você achando que tem que direcionar seus filhos não vão fazer raízes com Deus. Primeira oportunidade que tiver, vai sair da igreja. Amém, pastora. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Nada. Adorei. Fica na paz do Senhor. Beijo no teu coração.